A primeira vez que ouvi meu nome sussurrado pela casa, pensei que fosse apenas a pressão da solidão. Estava em casa, uma tarde quente de domingo, o tipo de dia que parece se arrastar eternamente. A casa estava silenciosa, apenas o som distante de um carro na rua e o farfalhar das árvores no quintal, mas eu não me sentia confortável. Com meus pais fora para visitar um amigo, a solidão tomou conta, e foi nesse silêncio que a voz veio. Gabriel. O sussurro era suave, quase carinhoso. Meu corpo estremeceu e um gelado percorreu minha espinha. Olhei em volta, mas não havia ninguém. O único movimento era o dos cortinas balançando levemente. Tentei ignorar o chamado e me concentrei na televisão. Os minutos passaram, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a voz se repetiu. Gabriel, mais firme, mais insistente. Com o coração acelerado, decidi investigar. Levantei, ainda cercado pela escuridão, e fui até o corredor. A luz da sala iluminava parcialmente o caminho, e eu poderia ver as sombras dançando nas paredes. A casa era antiga, cheia de lembranças de outras vidas. Uma herança deixada por meus avós, cheia de pequenas histórias e sussurros do passado. Conversava uma vez com a vizinha, uma senhora idosa, que disse que naquela casa já havia ocorrido uma tragédia. Meu avô, no auge da vida, tinha desaparecido sem deixar rastros justo ali, naquele mesmo corredor. Ela falava de relatos de murmúrios que ecoavam pela casa em noites solitárias. Eu sempre achei que eram apenas histórias para assustar. Mas, naquela noite, talvez fosse hora de reconsiderar. Enquanto caminhava cautelosamente, a voz soou novamente, mais próxima e clara. Gabriel. Meu coração disparou. Olhei em volta, procurando um reflexo, uma sombra, algo que pudesse explicar. Mas não havia ninguém. Com a adrenalina pulsando em meu corpo, me dirigi à cozinha, onde a luz da geladeira piscava intermitentemente. A voz parecia vir de trás da porta da despensa. Uma fresta de sombras e lembranças. Abrindo a porta devagar, enfrentei o desconhecido. A despensa estava vazia, exceto por algumas latas de alimentos, e um cheiro adocicado, como se algo tivesse apodrecido. Ao fechar a porta senti um arrepio e voltei para o quarto, mais confuso do que antes. Meu nome não parava de ecoar em minha mente. Gabriel. Os dias passaram, e eu tentava não pensar nisso. Mas a sensação não foi embora. Os sussurros se tornaram mais frequentes. Por vezes, parecia que a voz vinha de trás de mim, enquanto tomava banho, ou quando estava prestes a adormecer, e foi assim que decidi investigar o passado da casa. Encontrei fotos antigas, meu avô, em momentos alegres ao lado da família. Mas havia uma em particular que me deixou intrigado, uma foto dele com um amigo em um dia que parecia normal, apesar do olhar distante. Com o tempo, a história da senhora na vizinhança voltou a assombrar minha mente. As noites eram longas. E conforme os dias se arrastavam, passei a reparar em detalhes. Malik, o amigo do lado, tinha o mesmo nome que o meu avô, e na foto, ele era um jovem que parecia familiar, mais do que imaginava. O que estava acontecendo? Cuidei para não deixar minha mente vagar demais, mas a conexão me perturbou. Uma noite, sem qualquer aviso, quando o silêncio da casa parecia ter vida própria, ouvi novamente. Gabriel. E desta vez, não era apenas um eco no ar, era como se a própria casa estivesse sussurrando o meu nome, pobre e solitária, como se tivesse vida. Olhei para a porta da sala, entreaberta, e a chamativa luz do luar invadiu tudo. Levando um pé à frente do outro, me aproximei da sala. A luz estava estranha, como uma nuvem densa. A respiração ficou presa na garganta quando a realizei. Lembrei das advertências da vizinha, das sombras que dançavam no passado. E então tudo fez sentido. A casa estava presa em um loop, um ciclo interminável de lamentos e sussurros, presa a uma história que não foi completamente contada. Naquela noite, uma ideia incrivelmente perturbadora me atingiu. E se a voz, tão familiar e acolhedora, estivesse chamando por algo que eu nem mesmo sabia? E se eu fosse o próximo sumido daquela casa, não como uma vítima, mas como um eco dela mesma? Agora, enquanto recordo tudo isso, não posso parar de me perguntar se realmente passei o que passei, ou se tudo não passou de uma alucinação causada pela solidão.
O que é real, e o que é apenas fragmento de uma mente perdida? A casa permanece como testemunha, e a voz, bom, essa ainda sussurra. Mas agora, ela ecoa na minha mente, mesmo quando estou rodeado por outras pessoas. Gabriel, sempre chamando, como se o passado estivesse à espreita. A realidade jamais foi a mesma desde então. Eu nunca mais me senti só, mas também nunca mais me senti livre. A solidão agora tem um nome, e esse nome ainda me chama.